Eu sou Javel do Vale e hoje, dia 24 de abril de 2018, o Instituto Histórico de Passo Fundo comemora 64 anos, né? Aqui na rua Teixeira Soares, 1268. Eu estou de frente à sede aqui, como os senhores podem ver, que leva o nome dos seus... daqueles que propiciaram a sua construção, duas pessoas maravilhosas, o Dr. Carlos e Celina Madaloso. Então nós temos hoje, além do aniversário e aproveitando o ensejo do aniversário, a inauguração da Sala da Presidência e da Sala de Reuniões, que levarão os nomes do Dr. Pedro Ari Veríssimo da Fonseca, não é? Em memória, e do Dr. Alberi Falkenbach Ribeiro. Convido o casal benemérito Carlos e Celina Madaloso também para sentarem-se à nossa direita. Juntamente com a dona Dolores Martins da Fonseca, acompanhada de familiar. E o doutor Alberi Falkenbach Ribeiro, acompanhado de sua esposa. Convidamos também para se fazerem presentes no palco as seguintes autoridades: senhor vice-prefeito municipal João Pedro Nunes, representando o Poder Executivo. Vereador Alex Necker, representando o Poder Legislativo Municipal. Magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo, professor José Carlos de Souza. Presidente da Academia Passo Fundense de Letras, senhor Odilon Aires Garcês. Presidente da Academia de Medicina, Dr. Péricles Sarturi. Representando o Sindicato Rural de Passo Fundo, senhor Antoli Melo. Representando a Academia de História Terrestre do Brasil e também o Consulado da Itália, senhor Ivânio Suzin. Representando a Liga de Defesa Nacional, Dr. Gilmar Lopes. Representando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Passo Fundo, engenheiro Biratão Ouro. Representando a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, empresário Sérgio Ricci. Representando a Biblioteca Pública Municipal, senhora Dionéia Miquelin. E a coordenadora do curso de História da Universidade de Passo Fundo, professora Gisele Zanotto. Registramos a presença também de dois vice-reitores da Universidade de Passo Fundo, vice-reitor administrativo e a vice-reitora de extensão, a professora Rosani, e o professor Agenor Meira Dias. Cumprimentamos a imprensa, autoridades
religiosas, demais segmentos representativos de Passo Fundo. Convido também o senhor João, da Associação dos Reservistas de Passo Fundo, a se fazer presente aqui no palco. Convido o presidente do Instituto Histórico de Passo Fundo, o senhor Fernando Severo Miranda, para fazer a abertura dos trabalhos e dar sequência nesta solenidade. Boa noite a todos. Em nome do Instituto Histórico, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes e especialmente os familiares dos homenageados nessa noite de hoje. Cumprimentando eles, cumprimento também todos os amigos aqui presentes. Comemoramos hoje 64 anos do Instituto Histórico de Passo Fundo, no momento em que o Instituto Histórico é o único instituto no interior do estado do Rio Grande do Sul, é o mais antigo instituto no interior do estado do Rio Grande do Sul ainda em atividade. Só isso já diz da responsabilidade que a gente tem e também da história que a gente passou, construímos, e da responsabilidade que temos. Celebramos também nesse mês de abril o aniversário de 1 ano da nossa sede definitiva, que leva honrosamente o nome de sede Dr. Carlos e Celina Madaloso. Especialmente nesse ano, temos muito a destacar. Inicialmente, ficamos muito felizes com a aprovação da Lei de 4 de outubro de 2017, que incorporou oficialmente o Instituto ao Espaço Cultural Roseli Preto, do qual já faziam parte o Teatro Municipal, a Biblioteca Pública, a Academia de Letras, os museus, e os museus também. Essa lei foi proposta pelo vereador Paulo Neckel e aprovada pela Câmara Municipal. A parceria, já de longa data com a Universidade de Passo Fundo, foi ampliada através da assinatura do PROPET, possibilitando que estagiários, especialmente do curso de História, participem de projetos do Instituto Histórico. Isso se deve, em grande parte, à nossa vice-presidente, professora doutora Ironita Machado. A maior aproximação com a UPF despertou estudantes e hoje é muito comum vermos voluntários participando de projetos de pesquisa e entrando em contatos com fontes primárias da nossa história regional. Um desses projetos resultou na recuperação e catalogação do rico acervo do Aeroclube de Passo Fundo, fundado em 1943, hoje custodiado pelo Instituto Histórico. Não podemos deixar de falar também de um espaço excepcional junto à entrada do primeiro tabelionato de Passo Fundo, em frente à Praça Marechal Floriano, cedido pelo nosso colega Biratã Ouro e César Nicolete, onde realizamos exposições à comunidade que por ali circula, sendo o próximo justamente o do Aeroclube. Está em desenvolvimento um banco de memórias com entrevistas de pessoas que têm muito a dizer sobre a história da cidade e região. Entre as já feitas foram as do professor Velci Nascimento e a do ex-prefeito Fernando Carrion. Na sequência, outros ex-prefeitos e uma lista enorme de pessoas com memórias que ainda não foram escritas. A parceria com o Arquivo Histórico Regional, especialmente no projeto Museu a Céu Aberto, Turismo, Educação e Cultura, no Cemitério Vera Cruz, produzido juntamente com a equipe da professora doutora Gisele Zanotto, foi uma das premiadas no Fundo Cultura da Secretaria de Cultura em 2018, recebendo a verba de R$10 mil para desenvolver as atividades do projeto, que inclui a reedição do guia de visitação, a edição de um livro contando a história do cemitério, visitas guiadas para colégios e comunidade e representações de personagens no próprio local contando a história da cidade. O Arquivo Histórico Regional faz parte da história do Instituto Histórico, pois ali permaneceu durante vários anos o nosso acervo.
E uma entidade como o Instituto Histórico, sem um acervo, é como se fosse um corpo sem vida. A história do nosso acervo, de uma certa forma, é a nossa própria história. A construção dessa história pode ser simbolicamente representada aqui pelo seu membro mais antigo, Dr. Alberi Falkenbach Ribeiro, há quase 50 anos, membro do Instituto Histórico. Em épocas de dificuldades, deu todo o seu apoio, refazendo e modernizando os estatutos e abrigando em seu escritório as reuniões do Instituto. Sua prodigiosa memória tem muito a nos contar ainda sobre a história da cidade onde vivemos. No esteio dele, do Dr. Veríssimo, vieram o Dr. Madaloso, o professor Velci, Daltro Vesp, que também colocou à disposição seu local de trabalho para as reuniões, Damião, a professora Dilce Cortese, em cuja gestão fomos recebidos na Academia de Letras, e eu próprio. Mas me permitam que fale agora especialmente sobre um dos membros com uma das trajetórias mais brilhantes da história do Instituto, Dr. Pedro Ari Veríssimo da Fonseca. E isso não é pouco, se levarmos em conta que por ali passaram, nos últimos 60 anos de instituição, pessoas da estatura de Antonino Xavier, nosso mentor Jorge Cafrune, Delma Ren, Rei Solis Santos, nosso primeiro presidente, Antônio Carlos Machado, Antônio Donim, Eduardo Barreiro, Gomercindo dos Reis, Rômulo Teixeira, para citar apenas alguns grandes que se dedicaram de corpo e alma àquilo que apreciavam. Dr. Veríssimo foi um bravo, viveu e morreu como poucos conseguem. Construiu sua própria história, de à distância, médico humanitário, uma mulher e família feliz, escritor consagrado, tradicionalista, historiador com várias obras que se tornaram clássicas, além de participar de inúmeras obras sociais. Tudo isso com a simplicidade e a bondade que lhe era característica. Para o Instituto Histórico de Passo Fundo, foi de uma importância fundamental. Entrou em 1970, quando iniciou a saga que iria revolucionar completamente a instituição. Havia um acervo que passava de mão em mão, pois não havia sede própria e as reuniões aconteciam, ora na residência de algum consórcio, ora na Rádio Planalto, por influência de Dalto Vesp e do Dr. Carlos Madaloso, ora no escritório do vice-presidente Dr. Alberi Ribeiro, até que passou a efetivar-se finalmente na Academia Pasfundense de Letras, da qual somos eternamente gratos. Quando tomou a liderança da instituição, agigantou seu acervo, garimpando fotos, atas, correspondências e ouvindo memórias de pessoas cujas lembranças iluminavam aquilo que outros não haviam se lembrado de escrever. Assim ficavam registradas muitas histórias, fontes importantes para a pesquisa e futuras publicações. Acervos pessoais foram organizados, do ex-prefeito Mário Menegas, Amadeu Geuser, Antônio Carlos Machado, Delma Guem, Nilo Damasceno Ferreira e a biblioteca completa, incluindo móveis, máquina de escrever e outros utensílios do Dr. Nicolau de Araújo Vergueiro. Esta última encontra-se no Arquivo Histórico Regional da UPF, aberto à pesquisa e visitação ao público, e foi conseguida com o árduo trabalho do Dr. Veríssimo, Dr. Madaloso e Dr. Alberi, com a vital colaboração original de Marco Damião e Ernesto Zanetti do Projeto Passo Fundo, que resultou na doação da família Vergueiro. Quem pensa que o Dr. Veríssimo não tinha dons para a informática, se engana. Tinha uma visão ampla do uso que a comunidade poderia fazer dela. E mais de uma de suas antecipações, e lembrem-se de seus artigos como pediatra sobre o uso da banha e o aleitamento materno, vislumbrou o grande uso que a internet teria para o disseminar da cultura histórica. Acordou um convênio com o Instituto e a UPF, através do Arquivo Histórico Regional, e os mais de 16 mil documentos que hoje fazem parte do nosso acervo estão catalogados e digitalizados para o acesso socializado. Um sonho que iniciou com Jorge Cafrune se transformou em realidade. Seu próprio acervo, suas principais obras históricas, são hoje conhecidas do público como Tropeiros de Mula, o Negro na História do Rio Grande Heróico, Bom Jesus na Rota do Tropeirismo no Cone Sul, o Gaúcho Serrano Usos e Costumes, muitas merecendo reedições.
Pessoalmente, eu tinha pelo Dr. Veríssimo um grande respeito e uma admiração maior ainda. Nossas longas conversas levaram a isso. Quando tive a felicidade de lhe contar que o Instituto Histórico teria finalmente uma sede definitiva, promovida pela magnanimidade e sensibilidade cultural da família Dr. Carlos e Celina Madaloso, e que, além disso, vizinharíamos com a também sua Academia de Letras e o Centro Cultural Roseli Preto, sentiu que seus esforços lançados à terra dariam bons e perenes frutos. Ficou feliz, muito feliz. Enfim, quando a Moira lhe tocou o ombro, ele encarou-a e lhe mostrou com coragem e honestidade as realizações de sua vida. Lhe mostrou os caminhos que desbravou ao longo do tempo, as grandes e difíceis travessias, as alegrias e tristezas. Então ela própria lhe concedeu aquilo que já era dele, um adeus pleno de coragem, serenidade e felicidade pela vida vivida, como só os grandes e sábios conseguem. Muito obrigado. Convido agora para que a gente faça a inauguração oficial das salas de reuniões que levam o nome do Dr. Veríssimo e da sala de reuniões que leva o nome do Dr. Alberim e da sala da presidência que leva o nome do Dr. Veríssimo. Nesse local encerramos a cerimônia e convido a todos a participarem, então, no interior do nosso prédio. Oficialmente a sala da presidência com o nome do Dr. Pedro Ari Veríssimo. E agora vamos ter a inauguração da sala de reuniões, que leva o nome do Dr. Alberim Falkenbach Ribeiro. E neste momento vamos ter o encerramento da placa. Só um minutinho. Então nós inauguramos oficialmente hoje a sala de reuniões com o nome do Dr. Alberim Falkenbach Ribeiro. Muito bem. Do Instituto Histórico de Passo Fundo, Fernando Miranda, que nos fala sobre esse importante evento hoje dos 64 anos do Instituto. O Instituto Histórico se comemora nesse mês de abril seus 64 anos de vida, sendo o Instituto Histórico mais antigo em atividade do estado do Rio Grande do Sul. Só isso já diz muito da nossa história e da nossa luta por permanecer vivo durante todo esse tempo. E também estamos comemorando um ano de sede definitiva e temos muitos projetos que foram implementados também a destacar. Entre eles, a incorporação do Instituto Histórico ao Espaço Cultural Roseli Preto, através de uma lei da Câmara Municipal de Passo Fundo, junto com o Teatro Municipal, o Múcio de Castro, a Academia de Letras, os museus, a Biblioteca Pública. O Instituto faz hoje parte ativa do Espaço Cultural Roseli Preto. Desenvolvemos também vários projetos na captação de acervos. O último deles foi o acervo do Aeroclube, onde, em pesquisa, a gente acabou descobrindo a história do Lauro Cortes, um assunto que está hoje em voga na cidade, por causa do aeroporto. A gente descobriu que ele foi um piloto formado pelo aeroporto de Passo Fundo. E, enfim, toda a história vai ser isso dedicado uma parte de uma mostra que nós vamos fazer no próximo evento, no espaço que a gente tem em frente à Praça Marechal Floriano. Também cabe destacar o convênio que a gente fez com a UPF, o convênio ProPet, e também toda a parceria que a gente tem com a Universidade de Passo Fundo. Uma delas, ultimamente, agora no mês passado, resultou no prêmio, um dos prêmios do Fundo Cultura 2018, pela Secretaria da Cultura,
recebeu o prêmio Funcultura 2018, um dos prêmios Funcultura 2018, pelo projeto Museu a Céu Aberto, Turismo, Educação e Cultura no Cemitério Veracruz, junto com a placa de organização do prêmio, e a gente recebeu R$10 mil para implementar os projetos. E esse projeto vai fazer parte dele a reedição do guia de visitação, de um livro contando, que já está em fase final, contando a história do cemitério, fotografias da estatuária, personagens da gestão, e também de representações no próprio local contando a história da cidade. Almeida, secretário de Cultura de Passo Fundo, que nos fala sobre esse evento hoje aqui no Instituto Histórico de Passo Fundo, que completa 64 anos. É um evento muito importante para a nossa cidade, para a cultura de Passo Fundo, o Instituto Histórico que há 64 anos presta esse maravilhoso serviço em prol da história, do resgate da nossa memória e da valorização do que é de Passo Fundo. Sem dúvida, a vinda do Instituto Histórico aqui também para o Complexo Cultural José Victor Leste Preto foi um ganho muito grande para a nossa comunidade e nós estamos muito felizes por isso ter acontecido durante o nosso período de governo e realmente acrescentado aí a cultura, mais esse espaço que a comunidade pode participar dos seus eventos, ficar por dentro um pouquinho mais da história da nossa cidade. É isso, e temos também essa homenagem aqui da criação das salas, onde o doutor Veríssimo, não é? Vai ocupar o nome em homenagem, em memória ao doutor Veríssimo, a sala de presidência. E o nosso amigo Alberi Falkenbach Ribeiro, a sala de reuniões. Ficou bem colocado isso, né? Com certeza. Duas figuras conhecidíssimas da nossa cidade, fazem parte também da nossa história, da nossa cultura, que merecem a nossa reverência hoje, nesse momento tão importante. Queremos aqui também deixar o nosso agradecimento ao Instituto Histórico, abraçar todos os familiares dos homenageados, que, sem dúvida nenhuma, ficará marcado para a nossa história esses nomes tão importantes para nós. Querido reitor José Carlos Carlos de Souza, da Universidade de Passo Fundo, que nos fala sobre este evento. Importante para toda a sociedade pasfundense, de modo especial para a Universidade de Passo Fundo, estar prestigiando esta atividade aqui no Instituto Histórico Regional da nossa cidade, na oportunidade em que homenageia Pedro Veríssimo e também o professor Alberi Ribeiro, dois ícones da nossa sociedade que têm um trabalho destacado junto ao Arquivo Histórico. Então, estamos aqui prestigiando, trazendo o nosso abraço, o nosso integral apoio às atividades aqui do Arquivo Histórico. Gilmar Teixeira Lopes, presidente da Liga de Defesa Nacional de Passo Fundo, nos fala sobre este evento hoje aqui no Instituto Histórico de Passo Fundo. Realmente, para a Liga da Defesa Nacional, é um motivo de muita honra estar presente aqui nesse momento no Instituto Histórico de Passo Fundo, especialmente nesta justa homenagem que estamos prestando ao Dr. Veríssimo e nosso querido e estimado professor, Dr. Alberi Falkenbach Ribeiro, homens que de uma forma ou de outra marcaram e marcam a história e a caminhada de nossa sequência. Eu estou com o casal Cláudio Zanata e Raquel Zanata, que é a coordenadora do Instituto Roberto Pirovano Zanata, que tem um quiosque de leitura e cria tantos eventos maravilhosos e dá tanta chance para essa juventude de Passo Fundo, para que nos falem deste evento hoje aqui. Esse evento honra a todos nós, passo-fundenses, que acrescenta atividades culturais e especialmente sobre a história de Passo Fundo. Nós nos sentimos muito felizes por sermos lembrados e convidados para participar desse importante evento. Nós do Instituto, que valorizamos tanto a cultura, a educação e estamos sempre atentos a novidades culturais para os nossos Péricles Sarturi, presidente da Academia Passo Fundense de Medicina, também está prestigiando este evento hoje aqui no Instituto Histórico de Passo Fundo e fala sobre o evento. O Fernando está de parabéns na inauguração
essas duas novas salas, enriquecendo muito Passo Fundo, porque são duas pessoas de um significado extremo para Passo Fundo e tem uma liderança dentro da sociedade de um longo período da existência deles. Citando atualmente, que está vivo ainda, o professor Ivânio Suzin, agente consular da Itália em Passo Fundo, nos fala sobre esse evento hoje aqui no Instituto Histórico de Passo Fundo. Tivemos a felicidade de, no dia de hoje, comemorar um ano da existência deste novo prédio do Instituto Histórico de Passo Fundo. O Instituto existe desde 1954, porém não tínhamos sede. E, a questão de um ano, construímos a sede, objetivando a pesquisa histórica da região e da cidade de Passo Fundo, e possibilitando que pessoas que são ligadas ao estudo da história e da geografia regional tenham um amplo espaço e um amplo acervo para pesquisar a respeito desses temas. Assim que parabenizamos a comunidade e a diretoria que possibilitou a execução desta magnífica obra, bem como a junção de um acervo amplo e muito importante para o estudo e a compreensão da nossa história e nossas tradições dentro da cidade. Carlos Antônio Madalosso, que possibilitou essa maravilhosa obra aqui, conhecido de todos, ele e sua esposa, duas pessoas maravilhosas, que nos fala sobre esse evento hoje aqui no Instituto Histórico de Passo Fundo. Realmente a ideia do Instituto Histórico foi uma ideia muito boa e realmente com muito mérito. O Instituto Histórico só existe hoje por causa principalmente de duas pessoas, o Dr. Pedro Ari Veríssimo da Fonseca, que se esforçou ao máximo para recuperar o acervo dele e juntar novamente os associados e criar novos sócios, e o Dr. Alberi Fackenbach Ribeiro, que é o mais antigo de todos os componentes do Instituto Histórico, e que a ele nós devemos a organização, principalmente a parte cultural e também a parte legal do Instituto. Então a homenagem aos dois colegas do Instituto é por demais merecida e foi uma grande ideia que o Instituto da Academia Passo Fundense de Letras nos fala sobre os 64 anos do Instituto Histórico de Passo Fundo, hoje comemorado. Esta noite é uma noite memorável, importante para todas as criaturas que gostam de ler a história, que gostam de ver o que passou e o que estamos passando. Isso aí é muito bom, é maravilhoso. Parabéns para o nosso presidente que está colocando esta casa maravilhosa para que todos os passo-fundenses e pessoas de fora usufruem da maravilha do trabalho que é que todas as pessoas daqui fazem.